Nós começamos sempre com música, né? 1, 2, 3, 4. Chico César. Vocês conhecem, né? Hoje nasceu um girassol nos trilhos da Avenida Central. Oi. Eu desejo um girassol que não nasce no meu quintal. Qualquer girassol que nascer em qualquer lugar, afinal, também é o meu girassol. Fico feliz em saber. Hoje nasceu um girassol no jardim das flores do mal. Quando nasce um girassol, as flores fazem um carnaval. Quem namora um girassol nunca se cansa, meu bem. Vai ter filho um girassol que entra na dança também. Girassol, nosso destino, gira tão solto no ar. Quando o sol está dormindo, giramos para o luar. Girassol, nosso destino, gira tão solto no ar. Quando o sol está dormindo, giramos para o luar. Hoje nasceu um girassol no jardim das flores do mal. Eu também quero um girassol. As flores fazem um carnaval. Quem namora um Girassol, nunca se cansa, meu bem. Vai ter filho um girassol que entra na dança também. Girassol, nosso destino, gira tão solto no ar. Quando o sol está dormindo, giramos para o luar. Girassol, nosso destino, gira tão solto no ar. quando o sol está dormindo, giramos para o luar. Eu vou contar uma história de um dragão misterioso que levantou voo na Grécia como um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos somente. O primeiro, João Batista. Então o segundo filho se chamava Evangelista. É o pavão misterioso. Que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Tem que seja errado.
Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho, João Batista. Então, o filho mais moço se chamava Evangelista. Muito obrigado. Como é seu nome, querida? Sandra. Sandra. É um nome bonito, né? Olhem só, gente. Por favor, Sandra, mostra para o pessoal esse livro. Vocês estão vendo? Isso aí é um cordel. Durante muitos anos passaram para nós que o cordel era aquele folhetinho feito num papel péssimo, rodado numa gráfica pior ainda, no fundo de quintal, e que não tinha nenhum atrativo literário, sobretudo. Daí o que aconteceu? A academia fechou seus olhos e chamou de literatura popular. Popular não porque vem do povo, popular porque não tem atributos estéticos, né, que a gente vê por dentro dos cursos de letras do país. Só que quando eu assumi a coordenação editorial da Editora Luzeiro em São Paulo, eu digo, olha, nós vamos pegar esse cordel do Pavão Misterioso e nós vamos transformar isso num livro para derrubar tudo aquilo que é dito sobre o cordel brasileiro. E esse livro, primeiro, nós juntamos 2 artes marginais no Brasil, os quadrinhos e o cordel, juntamos num livro só e fizemos essa maravilha. Você que é grandão, Teodoro, você pode levantar aí para mostrar direitinho para o pessoal? A nossa capa só perde para as capas da Aeroplano. Né? Estamos aí nesta senda. Ora, mas para chegar aí, né, aconteceu muita coisa na história dessa arte chamada cordel. Né? Vocês lembram que há um poeta muito conhecido de vocês, chamado Patativa do Assaré. Vocês já ouviram falar desse rapaz? Né? Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu. Cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, Deus aqui me deu de tudo sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Né? Isso é o verso do canto lá que eu canto cá, do Patativa do Assaré. E se confunde muito Patativa do Assaré como sendo também um poeta cordelista. Mas não é. Patativa do Assaré não faz cordel. É um grande poeta, mas num outro viés da poética nordestina, que se chama de poesia matuta. A poesia matuta é aquela poesia que utiliza a linguagem querendo se aproximar o máximo possível da oralidade. Então eles pegam as palavras e vão, em vez de doutor, né, rangendo os dentes no R, doutor, né, diz doutor, né, que é a oralidade que fala assim. Então, essa marca é uma marca do poema matuto, não é do poeta de cordel. A tradição mostra isso. O poeta de cordel é rigorosíssimo na sua escrita. Ele só erra por ignorância, mas não porque quer, porque o poeta matuto, ele erra porque quer, absurdamente erra, né? ou se propõe a errar a escrita. Né? A escrita é uma tentativa de aprisionar a oralidade. O poeta matuto quer libertar a escrita, quer libertar a oralidade da escrita, subvertendo a própria escrita, né? Enquanto que o cordel não. O poeta de cordel é diferente. Ele zela, né? Ele zela pela, digamos, pela norma culta. Às vezes não consegue por conta das suas limitações, né? Vocabulares, digamos assim, lexicográficas, né? Como querem os mais abastados, né? Nas histórias. Mas, e por conta disso, por conta dos pequenos equívocos que o poeta de cordel comete na sua obra, que é comum a qualquer um escritor no mundo todo, Camões, por exemplo, nós fomos analisar os Lusíadas, vamos encontrar um bocado de coisa meio complicada, mas que, como é um poeta clássico, aí nós encontramos uma maneira de licenciar a poética dele. Mas o poeta de cordel não. Ao invés de licenciar a poética, nós o agrilhoamos com a gramática, né? Que é um absurdo para quem é poeta, né? Agora, por conta desses pequenos equívocos, o que é que se disse? Disse que o poeta de cordel é semi-analfabeto.
É uma teoria complicada, né? Semi-analfabeto. O semi-analfabeto, ele é semi, né? Ele não é nada, né? Porque ele é quase, mas não é, né? É denorex, né? Parece, mas não é, né? Aí dizem que é semi-analfabeto. Aí eu peço ao Romualdo ali, Romualdo, você está com uma coisa aí na mão. O que é isso aí, Romualdo? Mostra aqui para o pessoal, Romualdo. Olha, fala aí para o povo. Desculpe. A ambição de Macbeth e a maldade feminina. Ó, me diga uma coisa, vocês já leram Shakespeare? Todo mundo aqui já leu Macbeth? Mas o poeta de cordel leu, para traduzir aqui para o cordel. Então ele não é semi, né? Ele é mais aqui entre a gente, porque ele leu e não só leu, ele leu e transcriou, como o Romualdo vai ler aqui um pedacinho. De Eva, a primeira mãe, nasceu toda a perdição. Tentada pela serpente, persuadiu a Adão e fez-lhe comer do fruto que nos trouxe a maldição. A beleza das mulheres é seu carinho materno são os dotes mais perfeitos que lhe deu o Pai Eterno, mas a perfídia de algumas pode levar ao inferno. Estudiosos de hoje têm outro ponto de vista, alegam que as escrituras possuem um teor machista, e essa visão é própria de um povo chauvinista. Muito bem. Então o poeta de cordel começa, ele vai sempre procurar um adágio, uma coisa para sustentar o que ele vai dizer. No caso aqui, ele vai contar a história de Macbeth, que é uma história trágica, né, shakespeariana, extremamente trágica, com as mulheres sempre no papel da traidora, né? Isso é muito maravilhoso, né? Porque se não fosse as mulheres, seria da gente, né? Não tinha traição. Que besteira, né? Coisa maluca, né? Então, veja, o poeta de cordel escreve o Macbeth em cordel. Ele faz a transcriação da história do Macbeth. Ao mesmo tempo, ele tem uma história originalíssima, que é a história do Pavão Misterioso. Vejam bem como funciona a coisa. O autor do Pavão Misterioso chama-se José Camelo de Melo Rezende. Ele nasceu na cidade de Juazeirinho, aliás, Pilõezinhos, no interior da Paraíba, no Brejo Paraibano. Era um camarada que tocava viola, cantava, né, e escreveu o Pavão Misterioso em 1923. O Pavão Misterioso é uma história, não é só uma história de amor. Embora ele comece dizendo que vai raptar a condessa, filha de um conde orgulhoso, né, não é uma história de amor. É uma história de ficção científica, escrita em 1923 por um homem, um poeta, nascido no interior da Paraíba. Se fosse um francês, tem inclusive uma professora francesa, né? Française, né? Aqui. Se fosse um francês, né, seria o precursor da história de ficção científica no Brasil. Vocês viram esse filme? Tem um filme aí de Spielberg, que é famoso, chama Transformers, né? Não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Transformers. Pois bem, quem inventou os Transformers foi José Camelo Melo Rezende, esse autor que está aí. Infelizmente é paraibano, é pobre, é brasileiro, é terceiro-mundista. Mas foi ele. Por quê? Porque o Pavão Misterioso é uma mala que ele pede a um engenheiro para construir. Essa mala, quando ele abre, sai de dentro dessa mala esse objeto que ele chama de Pavão Misterioso. Ele se arma como o Transformers, né? Transformers, você lembra que é um carrinho, né? Um carro, de repente, vira um monstro. Do mesmo jeito, é o Pavão Misterioso. Quando ele abre a mala, sai de dentro essa máquina. E não somente ele inventou o Transformer, porque em 1920 não havia um meio de transporte chamado helicóptero. Foi inventado por José Camelo, porque ele levanta voo na vertical e voa na horizontal e paira sobre o palácio do conde, onde ele desce por uma corda e rapta a condessa que está dormindo e que se apaixona por aquele homem que vem do espaço, de dentro de uma máquina. Isso é maravilhoso, né? Um homem, né? E tem uma coisa superior no Pavão Misterioso, é que ele já vendeu 50 milhões de cópias. E nunca vai entrar, né, na lista dos mais vendidos da Veja, da Folha de São Paulo, né,
e nem vai entrar na preferência das academias, dos cursos de letras. Aliás, é o que nós reivindicamos urgentemente, né? Uma revisitação da história da literatura brasileira, na qual os poetas de cordel se façam presentes, porque andam à margem. O cordel é a única arte poética genuinamente brasileira, nasceu no Brasil. E esse é o motivo da nossa aula: desfazer alguns enganos, equívocos, falácias, né, sobre o cordel brasileiro. Então, vamos começar com... Essa luz está atrapalhando aqui para ver o rosto desses rapazes, mas tem que filmar, não é? Mas dá para delinear mais ou menos aqui, esses rapazes aqui? Bom, esses 4 sujeitos aí, são 4 sujeitos que no final do século XIX, em 1889, se encontraram no Recife, na cidade. Atenção, vocês nunca digam se encontraram em Recife. Não existe em Recife, existe no Recife, né, Luiz? Quem a gente vai lá, eles corrigem a gente. Aqui não é em Recife, Recife não é um lugar, Recife é o lugar. Então, no Recife. O Recife, no final do século XIX, era a cidade mais evoluída do Brasil. Era a cidade onde havia um parque gráfico maior da América Latina, e não só isso. Foi lá para onde migraram todos os cérebros, não só os cérebros, né, saindo das cabeças, mas os homens, né, que pensaram o Brasil como é da sua época. Silvio Romero, o primeiro a se preocupar com a história da literatura brasileira. Tobias Barreto é um homem que nós precisamos conhecer, hein? Você turma aí que quer saber só de Justin Bieber? Não, é Tobias Barreto, não é Tobias, não, é Tobias Barreto. Tobias Barreto é um filósofo brasileiro. Tobias. Cadê a Cristina Hari? Tobias, só vive no Canyon. O Grand Canyon. Não. Então, o Recife era essa cidade, onde havia uma efervescência intelectual, uma efervescência industrial, uma efervescência social. Foi em Recife, por exemplo, onde parou pela primeira vez no Brasil o Zeppelin. Vocês já viram o Zeppelin? O Zeppelin, construíram lá um porto, um aeroporto, sei lá o quê, uma torre para o Zeppelin que vinha da Europa parar lá em Recife. Né? Essa torre está lá. É a torre lá no bairro do Jequiá, está lá. Inclusive foi feita uma música do Ari Lobo, né? Eu vou para a lua, eu vou morar lá, sair do meu pro porto do Jequiá. O Jequiá é o lugar onde o Zeppelin parou lá em Recife. Então Recife era isso. Aí o que acontece? Esses 4 rapazes, esses 4 sujeitos, né, que são poetas de cordel brasileiro, sabendo que o Recife era a cidade mais importante, onde estava, né, o Eldorado literário e intelectual, o que é que eles fazem? Vão-se embora para o Recife. O primeiro, esse do bigodão ali, o da esquerda, o primeiro chama-se Leandro Gomes de Barros. Esse sujeito nasceu em 1865 na cidade de Pombal. Vocês já ouviram, né, falar de Pombal, né? Não? Meus pêsames para vocês. Porque foi em Pombal, no sítio Melancia, que nasceu esse sujeito, o pai do cordel brasileiro. 1865. Quando o menino estava lá na roça, chegou um tio dele, que era padre, disse: olha, eu quero levar esse menino para morar comigo, lá numa cidade vizinha chamada Teixeira. Eu vou levar esse menino para morar comigo, estou precisando de alguém que me ajude lá, e eu vou levar esse menino. E o pai de Leandro, não pode levar, está precisando dar uma... vai. Quando chegou lá na casa do padre, o Leandro Gomes de Barros encontrou uma biblioteca. E aí devorou essa biblioteca. Só que o tio queria que ele fosse padre também. Mas ele descobriu a poesia, porque a cidade do Teixeira, onde ele foi morar, era o principal ponto de poetas do Brasil, poetas, cantadores, repentistas, emboladores de coco. Por quê? Foi lá onde ainda é
Foi lá onde aconteceu a primeira peleja. Quem conhece Ariano Suassuna, quem vê Ariano Suassuna, vê que ele fala muito, eu vi a minha primeira cantoria aos 7 anos. Essa coisa da cantoria é uma coisa que enfeitiça todo menino do interior do Nordeste que chega para ver. Porque são 2 poetas tocando viola, fazendo verso na hora, com os temas que a plateia dá, para provar que não é decorado. É tudo feito na hora, em várias modalidades de versos diferentes. Então é uma coisa louca. Às vezes tem a cantoria que durava 6 dias, 7 dias, porque um poeta não conseguia vencer o outro, e a coisa ia se transformando numa festa, e os poetas lá tinham que cantar para ver quem vencia a cantoria. Pois bem, foi lá, na cidade, entre Teixeira e Pombal, que vocês nunca ouviram falar, que aconteceu a primeira cantoria que se tem notícia. Então isso é muito importante, né? Aconteceu na cidade de Patos, a vila de Patos. E essa cantoria, reparem que coisa maravilhosa. Era um cara chamado Inácio da Catingueira. Olha o nome. Não é porque ele era catinguento, não. É porque a Catingueira era um sítio onde ele morava, né? Era a fazenda Catingueira. E aí era Inácio, porque tem muito isso lá no Nordeste, de chamar o sujeito ou pelo nome dos pais, né, ou pelo lugar de onde o cara vem. Então, eu, na minha cidade, que a Luísa já foi lá, né, Luísa? Areia, né? Eu era conhecido como Deraldo de Dona Mocinha. Né? É a referência é a referência genealógica, né? E aí tem uma lista telefônica toda especial da cidade, com os nomes, porque ninguém sabe o nome de ninguém, sabe só o nome. Por exemplo, tem uma rua lá na minha cidade que ninguém sabe, o nome da rua é Rua Coelho Lisboa, mas não existe essa rua, existe o Beco da Facada, e é lá onde está a bodega de Pedro Molóide, que ninguém sabe que é seu Pedro Freire de Souza, é o Pedro Molóide. Então, onde é onde é o mercado do seu Pedro Freire de Souza? Ninguém vai dizer que é na Coelho Lisboa, nem vai saber. É no Beco da Facada. Então, Inácio da Catingueira, esse poeta, tinha uma peculiaridade, viu, Teódono? Isso é bom para você, porque você gosta desse tema. O Inácio da Catingueira era um negro escravo. Para ele poder cantar, foi necessário que o juiz da comarca fosse pedir autorização ao seu dono. O seu Luiz chegou lá e disse, com uma da justiça, o senhor autoriza o Inácio e cantar com Romano. Foi a peleja entre Inácio da Catingueira e Romano da Mãe d'Água. Mãe d'Água era outra fazenda. E esse Romano era um branco, mas não era qualquer branco. Ele era um branco descendente de holandeses, que tem essa faixa lá no Nordeste, né? Os descendentes de holandeses são, a gente chama de galego, né? A gente estava vendo a francesa ali, ela é uma galegona, né? Galega, né? Tem esse galego lá que chama de o descendente de holandês, que é o galego, era o Romano da Mãe d'Água. E um escravo não poderia jamais cantar com um branco. Não poderia. E o que acontece é dada autorização para o Inácio cantar, e aí acontece o inevitável. O Inácio ganha a cantoria. E aí o sertão para. Porque um negro não poderia jamais ganhar uma peleja para um branco. E foi Inácio da Catingueira que fundou, e eu estou trabalhando com isso, essa resistência negra no cordel. Vocês vão ver negra por quê? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, aquele de lá, o Leandro Gomes de Barros, sabendo dessa peleja, ele reescreve a peleja, né? A grande peleja de Inácio da Catingueira com Romano da Mãe d'Água. Vocês podem pesquisar e ter isso aí. Então, aquele era Leandro Gomes de Barros, que viu essa cantoria acontecer lá em Patos, lá perto da casa do tio dele. E aí o Leandro, vendo essa cantoria,
começa a querer participar de outras coisas, e o tio, que é padre, queria que ele estudasse para padre, começa a apertar ele para lá e para cá, para ele não ir, para ele não beber, para ele não sei o quê, mas com 15 anos, né, Leandro não aguentou e fugiu da cidade do Teixeira, que fica a uns 800 quilômetros do Recife. Em 1887, ele foge a pé e vai para o Recife a pé. Ou então pegando carona com tropeiros, né, de burros, né, com tropas de burros, dirigiu-se lá para o sertão. Essa história é contada, de certa forma, por João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina. Embora ele não diga, mas era o caminho que foi feito pelo Leandro, saindo do Alto Sertão, de caminho ao litoral, de caminho à cidade do Recife. E quando chega no Recife, o Leandro Gomes de Barros está cheio de poesia na cabeça. E aí ele começa a ver, né, aquela efervescência literária, e ele tem a ideia de publicar o seu folhetinho de cordel. O seu folhetinho, de cordel não, a gente chama de cordel, depois a gente vai chegar lá nessa coisa do cordel. Ele quer publicar os seus versos, né, para ver se tem saída. E aí ele começa, ele está com um poema na cabeça, esse poema tem 50 estrofes. E aí ele pega uma folha de papel ofício, né, vai na gráfica, para tentar colocar dentro daquela folha de papel ofício, de maneira que formasse um livreto, o seu verso de 50, o seu poema de 50 estrofes. E aí não cabe no papel dobrado em 8, no oitavo. Né? Aquele folhetinho pequenininho que vocês já conhecem. Não cabe, sobra poema. E aí ele corta o poema, corta 20 estrofes, e quando ele joga lá no papel, sobra papel. E aí ele vai tentando adequar o tamanho do seu poema ao tamanho do papel. E aí ele chega na quantidade de 31 estrofes para o papel, para o livreto de 8 páginas pequenininho. Aí dizem que a inventiva do povo é feita ao léu. Mas não é. Leandro prova que é o contrário, a história do cordel. É tudo meticulosamente pensado, assim como a poética mostra. Não é você chegar, escrever e jogar no papel. Não, é trabalhado. Poesia é trabalho, já disse algum filósofo aí, poesia é trabalho. E o Leandro Gomes de Barros prova isso da maneira mais prática possível, colocando experimentalmente o seu poema dentro em cima, ou sobre, ou dentro do papel. E aí ele chega a esse número. Quando eu estudei isso, digo, então para ser cordel, é necessário que haja um mínimo de estrofes. Não é? Porque o cordel nasceu com 8 páginas. E a partir de 8 páginas ele foi se multiplicando. Então encontrou-se cordéis de 8 páginas, 16 páginas, 32 páginas e 64 páginas. Sempre no múltiplo do 8. E os poetas começaram a escrever sempre pensando no livro e não no poema. É uma coisa esquisita, né? Porque o poeta normal, ele quer deixar a liberdade, escrever e tal, né? Escrever no muro. O poeta de cordel não. Ele pensa quantas estrofes ele vai colocar, em quantas folhas, quantas páginas vai ser o seu livreto. Ele pensa matematicamente quantas estrofes cabem em cada página, ele analisa quantas rimas ele vai poder repetir ou não, ele pensa na quantidade, é matemático o cordel. Né? Então não nasce espontaneamente, tem a inspiração, mas o trabalho do poeta é dobrado, porque ele tem que pensar nessas coisas. E tem mais o seguinte, depois ele tem que pensar em vender. Né? Isso aí também... Então, foi Leandro Gomes de Barros que pensou essa manufatura. E ele era o seguinte, ele criou o autor de cordel, o tipógrafo de cordel, porque depois ele comprou uma tipografia para ele mesmo começou a rodar, o vendedor de cordel, porque ele rodava de noite e vendia de dia nos trens, e o crítico de cordel, porque ele analisava a obra de todos que queriam começar a fazer cordel. Todo mundo entregava para ele. E ele dava o parecer. E criou uma rede de distribuidores. O Leandro Gomes de Barros é o primeiro empresário do cordel brasileiro.
poeta, empresário, né? E morre em 1918 com a gripe espanhola, né? Morre no Recife com a gripe espanhola e deixa o seu acervo, né? Deixa o seu acervo. Agora, Leandro criou isso tudo. Esse outro aqui do lado chama Silvino Pirauá. Ele foi contemporâneo de Leandro e foi um dos que colocou na cabeça de Leandro, lá na cidade do Teixeira, porque o Silvino Pirauá de Lima é também da cidade do Teixeira do Sertão, colocou na cabeça do Leandro que Leandro tinha jeito para a coisa. E quando Leandro se estabelece no Recife, a primeira coisa que Leandro faz é mandar uma carta dizendo: olha, eu já estou com uma casa, pode vir. E o Silvino Pirauá de Lima também vai para a cidade do Recife. E lá também começa a publicar os seus cordéis. O Silvino Pirauá, essa coisa de dizer que o cordel é semi-analfabeto, o Silvino Pirauá era conhecido como o poeta enciclopédico, porque ele conhecia coisas demais. Então, porque ele era cantador também, os cantadores tinham medo de cantar com ele, porque ele era o enciclopédico. Quem é que vai cantar hoje? É o enciclopédico. Ah, não vou não. Né? Poeta enciclopédico, né? Silvino Pirauá. Olha, porque quando a gente olha para esses rapazes aí, a gente vê que não é... Olha o ar de Leão, olha o ar intelectual do Silvino Pirauá. Né? Olha, né? É um filósofo. Né? Esse outro aqui de baixo, tem esse aqui do bigode. Esse do bigode chama João Martins de Ataíde. Esse não nasceu no sertão. Esse nasceu no Brejo, na zona da mata. Mas também foi para o Recife. Aprendeu a ler sozinho, andava com uma cartilha de ABC debaixo do chapéu, para ler, a todo momento onde ele estava lendo a cartilha de ABC. Né? E ele tinha um fascínio muito grande por Leandro Gomes de Barros. Na verdade, ele queria ser Leandro. Ele escreveu um folheto chamado, dizia assim o folheto: Peleja de Leandro Gomes de Barros com João Martins de Ataíde. Ele nunca se encontrou com Leandro, mas inventou esse folheto. Leandro, quando leu esse folheto, teve tanta raiva que passou a escrever: esse livro que estão dizendo por aí, de João Martins de Ataíde, que é uma peleja minha com ele, nunca existiu. Eu nem conheço esse rapaz. Porque o Leandro queria ser o único lá na cidade do Recife. Mas o destino é cruel, porque Leandro morreu em 18 e a viúva de Leandro não tinha o que fazer e vendeu todo o acervo de Leandro para João Martins de Ataíde, que começou a publicar os livros de Leandro, tirando o nome de Leandro da capa e botando o dele. Vocês estão... Pois é, passou 29 anos fazendo isso. Isso causou uma confusão tão grande para nós, que foi necessário um trabalho de 10 ou 20 anos para restituir a autoria do cordel de Leandro Gomes de Barros. Foi João Martins de Ataíde o responsável por isso, de colocar o seu nome sobre os poemas do Leandro Gomes de Barros. Né? E mais, entendam, se o Leandro criou tudo isso, o João Martins de Ataíde aperfeiçoou. Ele comprou um casarão na cidade do Recife, um casarão com 4 andares, né? Onde no subsolo, no porão, funcionava a gráfica, onde ele rodava os cordéis. E, agregado à gráfica, o lugar onde os poetas escreviam, porque ele contratou poetas. Todos os poetas da época foram contratados de João Martins de Ataíde para publicar cordéis. Ele pagava e botava o nome dele nos cordéis. Né? Comprava. Isso era um negócio. Então, ele sustentou muita gente desse jeito. Comprava, pagava para o cara fazer, ele pagava, colocava o nome dele e publicava a obra. Então, no subsolo, no porão, estava a gráfica e o lugar onde os poetas escreviam, né, e onde se rodava os cordéis. No térreo era a loja, onde vendia os cordéis e várias outras coisas. Ele era um negociante muito grande. No segundo andar, no primeiro andar, morava a família dele, a mulher dele, né? A mulher com seus filhos. No terceiro andar morava a amante e no quarto andar a outra amante.
Então ele juntou tudo num casarão, né? Poeta, amante, filho, mulher, todo mundo lá no casarão, todo mundo perto dele, né? E viveu 29 anos produzindo cordéis e espalhando o cordel lá do Recife para o interior do Nordeste. E aí ele se cansa em 1950, fica cansado e aí repassa o cordel, mas nós vamos chegar a essa coisa já já. Aquele outro de lá, que é também um dos pais do cordel, aquele ali se chama Francisco das Chagas Batista, aquele do cabelo loiro, ele era um loiro, né, bem macho. Francisco das Chagas Batista, aquele lá. Esse aqui. Esse é Leandro, esse é Silvino Pirauá, esse aqui é Ataíde, esse é Francisco das Chagas Batista. O Chico das Chagas Batista, ele pensava como eu, aprendi com ele isso. Ele não queria que o cordel fosse apenas aquele folhetinho. E aí ele montou em João Pessoa, depois de passar pelo Recife, ele, com as ideias lá do Recife, ele foi para João Pessoa e lá montou a Popular Editora, onde começou a produzir cordéis com capa dura, coletâneas de cordéis com capa dura. É porque ele queria que o cordel fosse visto também pelos olhos, né, da sociedade, da alta sociedade paraibana e do mundo inteiro. Ele escreveu um livro que chama Cantadores e Poetas Populares. Ele faz uma antologia desses cantadores. E lá, no prefácio desse livro, reparem que ousadia. Com licença. Reparem a ousadia. Lá no prefácio desse livro, já fora publicado Rodrigues de Carvalho. Vocês sabem quem é, né? Tá. Leonardo Mota. Esse vocês conhecem. Gustavo Barroso. Então esses três homens já haviam publicado coletâneas e já haviam falado muito sobre a poética do Nordeste brasileiro. E aí, quando o Francisco das Chagas Batista publica, no prefácio, ele diz: eu venho corrigir, olha, Gustavo Barroso, Rodrigues de Carvalho e Leonardo Mota, que embora tenham lançado livros de prestígio e de muita valia, mas se equivocaram no trato dos poetas e no trato dos cantadores repentistas. Porque eu, que convivi com todos eles, sei do que estou falando. E lá ele coloca os maiores poetas do tempo ali. Então ele coloca Silvino Pirauá, Leandro, coloca até Ataíde lá, coloca Zé Duda, vai colocando os grandes poetas da época, e ele faz essa antologia que não sei porquê, e nós sabemos porquê, só teve uma reedição. Esse livro foi publicado em 1929, e só teve uma reedição pela Universidade Federal da Paraíba, e nunca mais se fez uma reedição desse trabalho. Acho que está na hora da gente tentar fazer uma reedição desse trabalho importantíssimo do Francisco das Chagas Batista, né? Então são esses 4 rapazes aí que são os pais do cordel brasileiro. O cordel foi pensado, o cordel não nasceu do ventre, não, ele nasceu do cérebro, ele é cerebral. Ele não nasceu do ventre nem do coração. Ele nasceu da cabeça, do pensamento, da arquitetura. Não foi uma coisa que surgiu, cordel. Não, não é mágico, não. É trabalho. Árduo, por sinal. Então esses 4 rapazes são os rapazes que criaram o cordel como ele é hoje, né? E nós vamos chegar daqui a pouco para mostrar para vocês. Só que acontece o seguinte: quando João Martins de Ataíde, esse aqui, morre, esse aqui morreu, ele comprou toda a obra desse aqui. E quando ele comprou a obra, ele começou a publicar com o seu nome. Quando João Martins de Ataíde não quer mais publicar cordéis, porque diz ele que está cansado,
aparece um rapaz na porta dele, lá no Recife, e compra tudo que o João Martins de Ataíde possui. A tipografia, os folhetos, a venda, tudo. Coloca nos lombos de alguns burros, e leva para o Juazeiro do Norte, onde reside. Esse rapaz é aquele ali. O nome dele é José Bernardo da Silva. É um poeta também, mas sobretudo um editor. Foi o sujeito que segurou o cordel de 1950 a 1970 aproximadamente, até meados de 1970. Né? Ele segurou o cordel lá da cidade de Juazeiro do Norte. Vejam que é um negro. A importância dele para o cordel brasileiro. Né? Então, isso é um momento muito interessante, porque ele começa a publicar os cordéis que eram de Leandro e que tinham o nome de João Martins de Ataíde. E o que é que ele faz? Ele retira o nome de João Martins de Ataíde e coloca o dele. Coloca o dele, ele comprou, né? Ele comprou. E aí ele começa a fazer a mesma coisa que o João Martins de Ataíde fez. Ele cria lá na cidade de Juazeiro, ele pede a Padre Cícero. Padre Cícero vocês conhecem, né? O Padre Cícero é interessante. Quando a luz de Paulo Afonso, você sabe Paulo Afonso, o que é Paulo Afonso, né? Paulo Afonso foi a primeira usina hidrelétrica do Brasil. Foi construída na cidade de Paulo Afonso pelo engenheiro Delmiro Gouveia, coronel Delmiro Gouveia. E aí quando começou a funcionar essa coisa da eletricidade, essa luz dá um calor danado, né? Danado. Quando a eletricidade apareceu, aí as cidades foram sendo inundadas com a luz de Paulo Afonso, com a luz elétrica, né? Começou a aparecer a luz elétrica. E tinha no Juazeiro um rapaz que vivia só de fazer lamparina. Você sabe o que é lamparina, né? A lamparina é feita de lata, né, com um bico, e dentro tem um pavio de algodão, enche de querosene o fundo dela, e de noite acende, e ela fica a noite toda ali até gastar o gás. Que dá uma fuligem, né, que sai no lugar onde ela está, chega fica tudo preto, né? Mas tem um rapaz lá no Juazeiro que, quando a luz elétrica chegou, ele faliu. Aí ele foi se queixar a Padre Cícero. Padre Cícero, o negócio está difícil. Eu não vendo mais uma lamparina. O senhor tem que ligar ou escrever lá para o governo para dizer, para tirar esse negócio de eletricidade para a gente poder vender as minas. Ele diz, não, o progresso é fundamental. Agora, vá fazendo lamparina que você vai. Você não confia no Padre Cícero? Eu confio. Vá fazendo lamparina que você vai vender tudo. Mas como é que eu vou vender? Você não se preocupe, vá fazendo. E o cara começou a fazer lamparina. Aí um dia 8 de dezembro, no próximo sábado, dia de Nossa Senhora da Conceição, o Padre Cícero, na missa anterior, disse: no próximo domingo, nós vamos desligar a luz de Juazeiro, porque nós vamos fazer a procissão da lamparina. É a despedida. E aí, quando ele disse isso, o cara vendeu todas as lamparinas que tinha e ainda vendo mais. Era assim que funcionava, né? E aí o que acontece? Sabendo disso, o Zé Bernardo vai lá falar com o Padre Cícero e diz: olha, Padre Cícero, eu queria que o senhor autorizasse eu colocar aqui na cidade uma gráfica para eu vender cordéis, para eu fazer cordel. O Padre Cícero gostava. Olha, eu estou utilizando a palavra cordel, mas atenção, essa palavra cordel só entrou no nosso linguajar, né, chamar esse livreto de cordel, na década de 60, tá? Final da década de 50 e da década de 60. Antes, era chamado de folheto, verso, poema, não tinha outro nome.
Mas um francês, os franceses são maravilhosos, interferem, né? Ariano Suassuna diz, né, nós éramos, no século XIX nós éramos franceses. Então, quando chegou e chamou, achou parecido com cordel, com a literatura de colportage, né? Vamos chamar, né? Literatura de colportage, literatura de cordel lá em Portugal, e aí resolveu chamar aquilo ali de cordel. Daqui a pouco eu vou desmistificar isso. Aí eu quero colocar o cordel, Padre Cícero, pode colocar. Colocou na rua principal de Juazeiro a tipografia Silva. E a partir daí, ele começou a irrigar o Nordeste com todo tipo de cordel em Lima. E viveu abastadamente. Abastadamente. E respeitado. Respeitado. Né? Porque vocês sabem, a sociedade nordestina é extremamente conservadora e preconceituosa. Está mudando para pior. Né? Pior. Está mudando para pior. Então, aí você olha para um rapaz desse, né, com essa sua valisezinha, fazendo negócios pelo interior do Nordeste. Muitas vezes preso, né, muitas vezes humilhado, mas não baixou a guarda. Enfrentou coronéis, enfrentou gente, e dava carteirada. Quem é o senhor? Sou poeta. Getúlio Vargas mandou prender o povo. Chegou lá no lugar, ele estava lá. Quando a polícia foi prender Zé Bernardo. Foi prender, epa! Ninguém me prende que eu sou poeta. O delegado ficou com medo. Vê se tem na lei alguma coisa que não pode prender poeta. No interior, né? Veja aí na lei, né? Porque chegou um comunicado, né? Que, veja aí. Tá, vai embora. Uma carteirada como poeta. Né? E aí, entendeu? Então foi esse Zé Bernardo que foi o último grande produtor de cordéis, porque em 1970, 1970 até 75, o cordel foi sendo massacrado, né, pela televisão, pelo rádio, né, pela a mídia de massa, e aí o cordel foi ficando, né, foi caindo, ficando esquecido. A juventude aí, né, negócio de lambada, né, corrida de cavalo, né, não quis mais saber do cordel. É engraçado, né, porque a tentativa da mídia é transformar todo mundo em carioca. Né, em carioca. Só não os nordestinos. Veja as novelas. Todo mundo fala chiando. Mas o nordestino tem que ter o sotaque. O cara é gaúcho, mas ele fala como se fosse carioca. O cara é paulista do interior, mas não fala o orga. Não fala. Ele fala, mas quando aparece um nordestino, quando aparece Zé Dumont, aí tem, bichinho, vem cá, menino, fecha aí, não sei o quê. É ridículo, né? É ridículo, porque é uma coisa diferente, completamente diferente. Né? Agora eu estou gostando dessa série Subúrbia. Vocês veem Subúrbia? Coisa poderosa, né? Vocês não veem, né? Tomar uma decisão aí, né? Esse povo aí. Então vejam, essa é a questão do cordel. Esses são os primórdios do cordel. Aí o que acontece? Chega um estudioso francês, vê aquela quantidade de livros, né? Diz, olha, isso aqui parece com a literatura de cordel lá de Portugal. Porque esse termo literatura de cordel não é nosso, não é brasileiro, é de Portugal. Foi Teófilo Braga que utilizou para nomear os folhetos que os cegos da Confraria dos Cegos de Lisboa vendiam nos oitões das igrejas. Né? E lá em Portugal, a Ângela sabe melhor do que eu, os cordéis lá eram uma mistura de tudo. Então tinha receita de bolo, receitas culinárias, cantigas de maldizer, autos de Gil Vicente, entremeses, né, profecias do fim do mundo, dia 21 está chegando. Né? Tudo isso tinha lá em Portugal. E o cordel brasileiro não. O cordel brasileiro não é a mesma coisa. Quem diz está equivocado. Por quê?
Quando você abre o cordel de Leandro, aquele primeiro lá, o primeiro cordel publicado foi a história de Alonso e Marino. E ele já foi publicado na cestilha. Vamos ver se eu tenho uma cestilha aqui para mostrar para vocês. Rapidinho. Ótimo, tá bom, tá ótimo. Por que o Word não pode abrir? Abriu. Ó, gente, eu tenho mais meia hora. Olha, tudo isso que eu estou dizendo está no meu livro, está ali guardado. Ó, voltar um pouquinho aqui a Leandro, esse negócio do semi-analfabeto. Ele escreve ali, ó, o governo federal, isso foi uma seca que teve, seca de 1860, o governo federal, querendo, remia o norte, porém, cresceu o imposto, foi mesmo que dar-lhe a morte. Mete o facão e rola-o, o Estado aqui esfola-o, vai tudo dessa maneira. O município acha os troços, ajunta o resto dos ossos, manda vendê-los na feira. Isso aí é de 1899. Aí dizem que o cara é semi-analfabeto. Os mesmos problemas que tinham continuam, né? Mas aí o cara utiliza uma rima ali, ó. Mete o facão e rola-o. Não é típico de um analfabeto usar uma ênclise. Vocês sabem o que é ênclise? Existe, né? Existe a próclise, né? Existe a mesóclise e existe a ênclise, né? O Leandro utiliza ali para rimar, coisa que nem Pignatari fez isso, né? Aliás, Pignatari partiu, né? Concretamente, né? Mete o facão e rola-o, o Estado aqui esfola-o. Essa rima é uma rima difícil, então, mas o cara é analfabeto, é semi-analfabeto, né? Pois não? Não existia internet. Que eu saiba, não tem. Tá errado? Tem lá o português, tem como corrigir, como ver. O cara escrever assim em 1890. Em 90? Como é seu nome, querida? É Sandra, também. Sandra. Então, então, veja só. Mas não é só isso. Você falou bem, Sandra. Olha, em 1890, 95% da população brasileira era de fato analfabeta. Nesse tempo se falavam, eu estava lendo um negócio ontem e eu acho que era o Salomé Queiroga. Salomé Queiroga, né? O Salomé Queiroga foi um crítico literário dessa época aí, 1870, do romantismo. Ele diz que naquele tempo não se falava português, se falava, era um português bundo português guarani, né? Que era a mistura do linguajar africano com um pouco do português e um pouco do índio. Então ele chama esse dialeto ou língua, ele chamava de língua nacional, era o bundo português guarani. Dizia que não se falava português. Em 1870, aproximadamente. Em 1890, Leandro escreve em português, né? Português quase castiço, né? E 90% da população era analfabeta. Aí diz, mas como é que ele vendia cordel para se ler? É porque havia isso que está acontecendo hoje. O letrado ficava na frente, no final da tarde, e pegava o cordel e ia ler um pouco. E aí? Fazia assim mesmo, fazia a tertúlia no fim da tarde, reunia todo mundo no alpendre. As casas grandes no sertão, elas têm sempre um alpendre, uma varanda grande, né, onde se reuniam na sexta-feira, e no final da tarde, o sol se pondo, né, antes se dormia lá, às 7 da noite, 7, 8 horas, que era para estar, 3 da manhã, estar em pé, já na roça.
né? Não é como aqui, que a gente vai dormir às 3 para acordar depois na sessão da tarde, né? Então, era assim. Então, lia e aí ceava e ia dormir, né? Mas tinha sempre uma sessão de leitura para povoar, diferente de Platão, que queria expulsar os poetas, né? Leandro não, queria introduzir os poetas na vida diária, na sua república, né? Então, mas eu ia falar da cestilha, da coisa como aconteceu com o cordel. Aqui, qualquer cordel que vocês pegarem de Leandro, no princípio, o primeiro cordel, né? Alonso e Marina, vocês vão encontrar essa formação aqui, né? Isso aí se chama de cestilha. É uma estrofe que tem 6 versos, né? Então, as cestilhas. Eu vou procurar aqui, rapidinho. Eu estou com nós vamos ver bem direitinho isso aqui. Kingston. Chegada de Lampião, 2 glosadores. Bom. Isso é um cordel. Eu escolhi esse cordel porque ele resume tudo isso que nós vamos dizer, como é que funciona a estrofação. É fundamental a estrofação no cordel. Tem que ter estrofes. Estrofes com versos perfeitos, né, no sentido do mesmo metro e da mesma rima. Então ali nós temos 2 poetas glosando. Os 2 poetas vão glosar o mote já bebi, não bebo mais, e o outro dizendo bebo até lascar o cano. Aí começa. Fui um dos apaixonados no ramo da bebedeira. Vou ler daqui. Fui um dos apaixonados no vício da bebedeira, muitas vezes na poeira dormi de pés empalhados, dando milhões de cuidados a quem me eram leais, pelas calçadas e cais, exposto à chuva e ao vento, por isso eu digo e sustento, já bebi, não bebo mais. Esse já bebi, não bebo mais, dá-se o nome de mote. Isso aí ele vai ter que repetir até morrer, né? Aqui no verso. Aí Torcibola diz: tenhas a dignidade de conheceres também que a bebida já vem da alta sociedade. Dizem que até o frade bebe que fica cabano. Se isto não for engano de alguns que falam dele, eu vou me juntar com ele e bebo até lascar o cano. Ou seja, um vai defendendo a bebida e o outro vai defendendo. Reparem que essa estrofe aí, essa estrofação é diferente. Essa estrofação aí não é cestilha. Ela aparece raramente no cordel. É uma décima de 7 pés, porque o verso tem um ritmo de 7 pés. Né? 7 pés quer dizer que ele tem 7 sílabas poéticas. Né? Então, aí são décimas. Né? Eu não vou ler todo, porque nosso tempo míngua. Então vejam que o poeta vai até lá. Tal. Depois aqui entra na peleja de João de Lima com José Pacheco. Vejam, ali é a décima, o primeiro eram as décimas, né? Agora aparece a cestilha. Qualquer cordel que você pegar, logo no início, ele começa com a cestilha. O cordel brasileiro começou com a cestilha. Mas não é qualquer cestilha, não. A cestilha tem que ser com a rima alternada. A rima alternada é aquela que uma é e a outra não. Né? Alternar quer dizer isso, né? Uma vez sim, uma vez não. Então, ele vai aqui... Dos cantadores falados, que se diz... Meu Deus do céu, vou olhar aqui. Dos cantadores falados, que se diz tem boa rima, se conhece em Pernambuco João Ferreira de Lima, porque nunca deu combate que não cerrasse de cima. Então, vejam que as rimas ali estão... Rima com lima, com cima. E assim vai até o final do poema. A cestilha sempre rimada. Essa é a marca fundamental do cordel brasileiro. Né? É a cestilha. Ele começou com cestilha. Começou desse jeito. E continua. A maioria dos poetas trabalha sempre com a cestilha. Alguns colocam aquelas décimas. E outros colocam a septilha. Vamos ver se tem uma septilha por aqui. Eu acho que não. Se não tiver, a gente abre outra... Olha, aí é a capa. Sim, porque tem o seguinte, veja essa capa aí está colorida, né? Os cordéis que vocês receberam também são cordéis coloridos. Por quê? Porque há uma coisa que é extremamente desagradável para mim,
quando vejo, que eu tremo quando vejo isso, e vocês, por favor, se toquem agora, que é sinonimizar cordel e xilografura. Não é? Todo mundo que não conhece a história do cordel acha que um desenho xilográfico, que é aquele desenho feito talhado na madeira, depois carimbado, é sinônimo de cordel. Gente, não é. Aquilo ali é como dizia o nosso querido João 30. Né? Existe muita xilogravura tosca que acabou servindo como ilustração para o cordel. Né? Mas o João 30 diz que quem gosta quem gosta de pobreza, né? Como é que ele diz? Né? Quem gosta de miséria é intelectual. Então os intelectuais viram aquela xilogravura lá, aquele tosco, rapaz, aqui é cordel, porque como o cordel não tinha nenhum valor literário, então vamos juntar também. Não estou dizendo que não haja xilogravuras belas, sim, mas a xilogravura é uma arte à parte. O encontro do cordel com a xilogravura foi acidental. Foi acidental. Por que acidental? Porque essa xilogravura aparece no cordel aí, na metade do século XX, até a década de 50, movido pela quebra da Bolsa de Nova York. Em 1929, acaba a Bolsa quebra, afeta o mundo todo, papel fica caro, publicar também fica caro, né? Fazer clichê fica caro. O que é que o poeta faz? Ele encontra uma saída. E qual é a saída? É pegar um taco de madeira e aí ele cortar na madeira, fazer o seu fotolito e ali ele sair carimbando capa por capa. Tem poeta ainda hoje que acha que os seus cordéis só serão autênticos se vierem com a xilogravura. E aí, numa dessas aulas que eu dei para poetas, ficaram com raiva de mim. Eu quase fui apedrejado. Por quê? Ele disse, mas eu gosto de xilogravura, eu boto xilogravura porque deixa meu cordel autêntico, e meu cordel é autêntico mesmo. Eu digo, me diga uma coisa, você... rapaz, tudo bom? Não, mas aí nosso querido fotógrafo maravilhoso, aí, você, me diga uma coisa, como é que você faz? Não, eu faço a xilogravura, aí eu carimbo, tiro o papel... E como é que você reproduz? Não, eu vou no scanner. Eu digo, porra, cara, você não está sendo leal com os seus leitores. Você está dizendo que faz xilogravura nos seus... Você não é, cara. Na verdade, o que você faz é photoshopear a coisa. Você pega o papel, coloca no scanner, vai no Photoshop, dá um trato lá e sai rodando na máquina Xerox. Então, meu amigo, você não faz xilogravura, porque no início, os nossos poetas, eles pegavam o taco lá da folha da umburana, faziam e carimbavam um por um, 5.000 cópias. Você faz isso? Não, então você não faz xilogravura, meu caro. Você é um abençoado. Então não é. E o cordel não tem essa marca. Claro, como arte, né, existe... Mas existem coisas boas e coisas ruins em qualquer arte, né? E existem coisas que não são arte também, né? E o trabalho, vejam aí os cordéis que eu passei para vocês, né? Ilustração é uma coisa, literatura é outra, né? São duas coisas diferentes. Então, há muito disso aí. Então, aqui, quem inventou esse negócio da capa colorida no cordel? Olha... Vocês sabem que o pesquisador, quando ele está pesquisando, as coisas vêm para ele. Quem pesquisa aqui sabe, né? Você está em casa com raiva, né? Não quer mais saber daquele assunto. De repente você sai de casa e o motivo bate a sua porta e você é obrigado a fazer de novo. Né? Eu comecei a pesquisar e fui cavando, eu cheguei aí nessa capa aí, cheguei na editora Prelúdio de São Paulo. Foi a primeira que fez a capa colorida. Eu achava que tinha sido a Prelúdio, né? Peguei o acervo dele, maravilhoso o acervo. Aí eu vim para o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro. Aí eu gosto de, toda quinta-feira, eu dou uma volta nos sebos, quando posso. Aí fui num sebo lá na cidade, quando chego no sebo, aí eu encontro um pacotinho assim. Encontrei esse aqui.
Os cordéis da Luzeiro, eles começaram a ficar coloridos em 1954. Entre 54, 55 e 56. Aí esse aqui é de 1929. No mesmo tamanho dos cordéis da Luzeiro. Com a capa colorida. Em 3 cores, né? Colorida. Gente, e é isso aqui que eu queria estudar no pós-doc, né? Sobre as bênçãos da professora Luísa. Porque esse cara é um carioca. Esse cara chama-se Antônio Arthur da Silva Torres. E foi ele quem, pela primeira vez no mundo, colocou a estampa colorida no cordel. Porque aqui é cordel. E eu estou descobrindo esse cara. Comecei a pesquisar, eu descobri uma coisa maravilhosa dele. Ele escreveu com 3 pseudônimos. Era uma espécie de Fernando Pessoa do cordel. 3 pseudônimos. Ele foi Jerônimo de Castro. Olha, não é uma ascendência portuguesa? Jerônimo de Castro. Ele foi, além de português, foi uma mistura de grego com romano, porque ele também assinou-se como Aristóteles Itália. É maravilhoso, esse cara, né? E Arthur da Silva Torres, ele foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Gráfica no Rio de Janeiro, de 1929 até 1948. Então esse cara foi muito importante. Ele tinha essa gráfica dele ficava lá no Saara, né? Então eu estou procurando onde é que foi isso lá. Eu vou descobrir onde é que foi isso. Mas eu encontrei esse. Depois eu fui atrás de mais coisas. Aí ele não escreveu só poemas, não, só poesia de cordel, não. Porque ele escreveu Assalto ao Banco Popular, 1930. Colorido, mas é prosa. É uma novela. Isso aqui é uma novela. Agora, eu não sei, eu vou ler aqui, Assalto ao Banco Popular. Novela, ele chama de novela. Novela de Arthur da Silva Torres, editado pelo autor, Rua Tenente Pozzolo, 28, Rio, 1948. Ninguém escutou falar desse cara, e de repente esse motivo chega. Para mim ainda assim, eu chego, está lá um pacotinho, eu peguei, meu Deus do céu, vamos lá. Aí encontro outros dele, encontrei vários dele, né? História da Fada Gersina e do Príncipe Romão. Arthur da Silva Torres, Caixa Postal, 1421, Rio de Janeiro. Não, isso aqui é cordel. Mas ele escreveu também, seguindo uma tradição do poeta popular nordestino, né, almanaques e coisas ligadas ao espiritismo. Aí ele assinava-se como Como Arranjar Namorada. Ele foi uma espécie daquele que tem Como Fazer Amigos, Como Influenciar Pessoas. Ele tinha um negócio desse tipo, né? Ele escrevia isso também. E vendia pelo reembolso postal. E eu fui na Biblioteca Nacional e encontrei lá todos os livros dele registrados. Desde 1929. Jerônimo de Castro, Aristóteles Itália e Arthur da Silva Torres, a mesma pessoa, escrevendo cordel, escrevendo livros de autoajuda e de espiritismo e escrevendo novelas. E é um sujeito que o Rio de Janeiro desconhece. E ele é carioca. Carioca. Então, é sinal que tem alguma coisa aí, né? O pesquisador tem que ir atrás, né? Então, foi ele que inventou essa coisa da capa colorida no cordel. Então, quando o cordel se acabou lá no Nordeste, na década de 70, 80, todo mundo culpava a editora Luzeiro de São Paulo por colocar capas coloridas, um papel melhor, uma apresentação melhor, transformar o cordel nisso aí, né, nesse tipo de livro, porque esse era o objetivo. O povo começou a querer comprar esse tipo de livro. O folhetinho hoje vende muito ainda, mas as pessoas preferirão comprá-lo, o pequeno, mas para o filho elas vão dar esse aí.